Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Mentira, boa noite, enganei vocês. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu, a Ioná, Querubim, nossa Querubim, o Serafim ali, o Banque, e estamos aqui desde sexta-feira. E vocês são muito amáveis, obrigado pelo carinho. É muito bom entrar ali pela igreja e ver vocês celebrando ao Senhor. Hoje a minha tarde foi incrível, galera. Tive lasanha, mano. Eu tive vatapá. Nem Salomão em toda a sua glória comeu vatapá. Cupuaçu? É azedinho, mas é gostoso. E eu tive bolo glorificado, que é bolo de cenoura com Nutella. Meu irmão, alalóia, é muito bom. Então, obrigado, gente. Obrigado por tanto carinho, sabe? Puxa, é tão bom. Obrigado mesmo. Essa é a palavra. Obrigado. E meu nome é Ambaran Bezerra. Eu tenho 38 anos. Sou natural de São Paulo. Sirvo ali na F-Hop. Ajudo ali o pastor Diego no centro de treinamento, na parte de ensino ali da F-Hop. E tanto eu quanto o Eubank e a Ioná, o Senhor nos separou, não porque somos melhores, mas porque o Senhor encontrou em nós, nos deu a nós a graça de crescermos no ensino da teologia orante, crescermos no ensino de comunicar o Evangelho no lugar de devoção, no lugar de intimidade, porque o Rei está voltando. E a F-Hop é uma igreja que se move como base missionária e sala de oração. E lá vem jovens do Brasil todo para crescer nesse lugar de devoção. Porque quando você olha o texto sagrado, muito se fala sobre pregar o Evangelho. Que quando o Evangelho do Reino for pregado em toda a terra, Cristo virá. Mas a pregação do Evangelho do Reino, ela é resultado de uma vida de oração. Logo, para Jesus voltar, eu preciso ter uma vida de oração, devoção, intimidade, e eu preciso pregar o Evangelho. Então, essa mensagem o Senhor está comunicando à nação brasileira. São dezenas de centenas de casas de oração pelo Brasil, e Deus está implantando uma casa de oração em Guaratuba. E você faz parte dessa história. E a pastora liberou uma palavra sobre você vai construir a sua vida para Deus. E eu vou mudar a minha mensagem, eu vou caminhar nesse espírito profético da pastora. E eu estava conversando com a Ioná, mano, eu acho que a gente tem que falar sobre a volta de Jesus. Eu estou incomodado. E ela, beleza, vamos para cima. E eu estou sentindo isso, sabe? O Espírito Santo cantando sobre nós o retorno do Rei. Só que para nós podermos receber esse Rei, a nossa mentalidade precisa mudar. Para nós recebermos o reino que traz o Rei, nós precisamos nos apresentar a Ele de maneira digna. Faz sentido? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, e nós vamos ler do verso 36 ao 39, e quando você achar, fica de pé por reverência à palavra de Deus, amém? E achando, você fala, achei. Eu achei aqui, que já está aqui. Lucas 5, 36 a 39, abra sua Bíblia, seu aplicativo. Está escrito: então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará e as vasilhas se derramará. E as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Pai, aqui está a sua igreja.
parte da igreja de Guaratuba está reunida no teu nome, nessa comunidade de fé, nesse prédio, nesse santuário. Espírito Santo, libera sobre nós as verdades da tua palavra. Cativa a nossa atenção, cativa o nosso coração. Deixa-nos ver aquilo que ainda não vemos em ti. Deixa-nos perceber o que ainda não percebemos no Senhor. Nós estamos aqui para viver para a tua glória. Isso nos basta, Senhor. Se você quer nessa oração, diga amém. Amém. Pode se assentar. Irmãos, Deus nos chamou para construir algo. Você foi chamado para construir algo para Deus. O Senhor te plantou nessa cidade. O Senhor está te dando estabilidade para te manter aqui, porque Ele quer fazer algo na sua vida. Que algo é esse, Embarã? Ele quer que você prepare a cidade de Deus. Ele quer que você prepare, na verdade, a cidade dos homens para receber a cidade de Deus. Agostinho, ele traz uma perspectiva muito linda sobre isso. Ele faz um paralelo entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Agostinho foi um teólogo reformador que trouxe uma consciência, uma nova cultura de como entender salvação, de como se posicionar diante da soberania de Deus. E ele fala que o homem sem Deus, ele constrói a cidade onde o centro da cidade, o propósito da cidade é apontar para a realidade do homem, é para apontar para o homem no sentido de o homem é autossuficiente, o homem por si só consegue fazer a vida, ser feliz, ser bem sucedido. E aí ele apresenta em uma das suas obras que a cidade do homem, ela nunca vai ser verdadeiramente feliz, plena, ela nunca encontrará o seu verdadeiro propósito se Deus não implantar a sua cidade na cidade do homem. Quando Jesus voltar, Guaratuba existirá. Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus voltar, Guaratuba existirá. E quando Jesus voltar, será que nós preparamos a cidade para receber Jesus? Será que nós, como cristãos, que a nossa missão é glorificar Deus nessa geração, preparando a nossa família, preparando a cidade, para que quando o rei voltar, ele encontre aqui um povo digno de viver a eternidade com ele? O problema é que a gente vive a vida para nós mesmos. Nós esquecemos, e é constante, irmãos, nós vivemos a vida muitas vezes esquecendo da realidade de que Jesus vai voltar. E quando eu olho Lucas capítulo 5, o texto não fala de escatologia. O texto não está falando aqui sobre a volta de Jesus. O texto está falando aqui sobre uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade. Ele está dizendo o seguinte: você não vai receber algo novo se você mantiver uma postura velha. Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu e você não receberemos o novo de Deus se o velho não sair de nossas vidas. E Jesus, ele elabora essa parábola diante de acontecimentos que antecedem a parábola. Ele se depara ali com fariseus. Aqui no versículo 30, eles reclamam sobre Jesus pelo fato dele de comungar com pecadores. E depois você vê os discípulos de João reclamando para Jesus porque os discípulos dele não jejuavam. Essa parábola, ela foi elaborada para pessoas que eram cristãs. Na verdade, pessoas que conheciam a Deus.
Tanto os fariseus conheciam a Deus, os discípulos de Jesus conheciam a Deus. E mesmo eles conhecendo a Deus, eles não entendiam como Jesus se movimentava. Eles não entendiam o que Jesus estava construindo na geração dele. E ele precisou trazer essa reflexão para esses homens, para que eles entendessem que para a cidade de Deus chegar na cidade dos homens, eu e você precisamos mudar a nossa vida. E hoje, irmãos, é dia de você pegar a marreta e começar a quebrar coisas que você construiu em áreas da sua vida, coisas que não vão glorificar a Deus e não glorificam a Deus. Hoje, talvez você vai precisar desconstruir para construir. Talvez você vai precisar desconstruir a forma como você trata a sua família. Por que, Ambaran? Porque precisamos preparar a cidade dos homens para receber a cidade de Deus. E quando você olha o início do capítulo 5, você vai ver uma série de fatos que indiretamente é perceptível uma mudança de mentalidade, um novo posicionamento. Quando você olha Lucas 5:4, você vê Jesus dizendo a Pedro, que era um pescador, Jesus estava ali, as multidões se chegaram a Jesus, ele precisou pegar um barco emprestado e se afastar um pouco da margem e dali começar a pregar o evangelho. Depois que ele pregou o evangelho, ele olha para Pedro, que era um pescador experiente, que sabia o que estava fazendo, e fala assim: Pedro, para de fazer o que você está fazendo, para de lançar as redes desse lado do barco, lança do outro. E Pedro obedece à voz de Jesus, lembrando que Jesus não era pescador. Os estudiosos entendem que a profissão de Jesus era carpinteiro. E aquele homem que era profissional em ser pescador, ouve Jesus. E o resultado de ele ouvir Jesus é que ele consegue peixes. Quantas coisas Deus está falando para você fazer e você não faz? Quantas coisas o Senhor para de trabalhar dessa forma, trabalha dessa forma, e você é relutante, porque para você não faz sentido, para Pedro também não fazia sentido, mas a obediência de Pedro levou ele a uma nova cultura, a obediência de Pedro levou a ele a construir algo novo, e para a cidade de Deus chegar à cidade dos homens, eu e você precisamos ser obedientes. Depois você vê em Lucas 5:12 o relato de um leproso. Irmão, ser leproso em Israel naquele tempo era terrível, porque a lei ordenava ao leproso que quando a hanseníase aparecesse, ele tinha que se isolar, ele tinha que sair da cidade, e se ele fosse encontrado na cidade, ele era apedrejado. Aquele homem que tinha como cultura se isolar, aquele homem que construiu uma vida de isolamento, de anonimato, de solidão, de rejeição, o texto fala que ele ouviu Jesus, ele viu Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele se prostra. Lucas 12, e ele diz: Jesus, se você quiser me purificar, o Senhor pode. Jesus, se o Senhor quiser mudar a minha cultura, o Senhor pode. Jesus, se você quiser mudar a minha história, você pode. E muitas vezes Deus não muda a sua história porque você não se prostra, você não se humilha, você não reconhece que sem Ele você não pode fazer nada. Quantas propostas de crescimento já vieram para essa cidade e foram rejeitadas? Nós não precisamos de um shopping aqui, nós não precisamos desse negócio, depois a gente pensa em construir um hospital, depois a gente vê uma escola melhor. Agora a maternidade, mas segura ela mais um pouco aí. Porque o homem na cidade dos homens está preocupado com seus interesses pessoais.
O homem na cidade dos homens está preocupado em construir algo para si. E sabe qual é o problema? Nós estamos fazendo da igreja, que é a cidade de Deus, a cidade dos homens. Porque a gente veio para a igreja: Deus, o que o Senhor vai dar para mim? Jesus, o que o Senhor vai fazer para mim? Quando é que o Senhor vai pagar as minhas contas? Quando é que o Senhor vai converter o meu marido? Quando é que o Senhor vai mudar a minha história? Quando é que eu vou ser feliz, Jesus? Quando é que o Senhor vai me trazer um milagre? E a gente põe o dedo na cara de Jesus e cobra Ele. Mas não é possível vir algo novo da parte de Deus se eu e você não mudarmos o nosso posicionamento, a nossa postura. A igreja Paz Church não é para você. A igreja Paz Church é para a cidade de Guaratuba. Está ali embaixo, se você não leu, lê de novo. Igreja não, Paz Church, o que está escrito embaixo? É para a cidade. E você se apropriou desse lugar. O Smigol, my precious. Aquele homem se humilhou. E nesse lugar de humilhação, houve a cura. Se humilha, irmão. Coloca a sua arrogância e o seu orgulho de lado. Se humilha hoje, pede perdão para sua esposa pela forma maligna que você trata ela. Pede perdão porque você maltrata os seus filhos. Aqui na igreja, que bênção. E lá na casa xinga ele de demônio e amaldiçoa ele. Pede perdão para o seu avô, que você trata ele como se ele já tivesse morto. Pede perdão para o seu pastor, porque você é bom para criticar, apontar os erros, mas não sabe caminhar junto. Pede perdão para o seu líder de célula, porque você acha que ele não é o suficiente para você. Precisamos parar de olhar para a cidade dos homens e achar que o objetivo de construir essa cidade, o objetivo de fazer a vida, é para a gente ser feliz. O objetivo da sua vida, como eu já disse, é glorificar a Deus, é exaltar o nome do Senhor. Eu sei que eu estou falando algumas coisas que foram ditas no Imersão, mas hoje eu tenho um público maior, e Deus tem um compromisso de estabelecer em Guaratuba um lugar para a presença dEle, e quanto mais pessoas ouvirem isso, melhor. E aí, irmãos, não para por aí a mudança de mentalidade, a mudança de cultura, o desconstruir para construir. O texto fala em Lucas 5:24 que tinha um paralítico. E Jesus chega para esse paralítico, antes de libertar ele, de fazer ele voltar a andar, ele diz: olha, eu posso perdoar os seus pecados. E o texto fala que os fariseus, como assim? Só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus conhecia o coração daqueles homens. Bom, eles não acham que eu sou Deus, porque então eu vou curar essas pessoas, eu vou curar esse paralítico para que eles vejam que eu sou Deus. E o paralítico volta a andar. Irmãos, se tem uma pessoa que pode destravar a sua vida, é Jesus. Jesus é poderoso para fazer andar aquilo que está parado na sua vida. Jesus é poderoso para tirar, para quebrar as cadeias, as amarras. A palavra diz que o nome dele está acima de todo nome. E nós precisamos crer nisso. Porque, irmãos, o problema de você viver a vida para si é que você para de ver Deus, é que você para de entender o plano de Deus. E aí você vem para a igreja, vai para a célula, vai para o trabalho, e sabe quando você entra naquela rotina? E você, de repente, você ouve tantas coisas sobre a bondade de Deus, sobre a beleza de Deus, sobre o amor de Deus. E aí você olha para si e fala: cara, eu não estou vivendo isso. Eu
Eu canto sobre a paz de Deus, eu canto que eu quero construir uma vida para Ele. Mas eu saio da igreja, eu me pego preso à pornografia. Eu saio da igreja, eu vejo uma oportunidade de fazer um negócio ilícito e eu vou fazer. Eu saio da igreja e eu vejo uma oportunidade de fazer prevalecer a minha vontade e eu piso nas pessoas, eu humilho as pessoas. O Senhor quer destravar você. Por que, Ambaran? Porque para construir algo precisa de movimento. Você não constrói nada paralisado. Você não constrói nada travado. E aquele homem, ele primeiro precisou receber, ele precisou primeiro ouvir que ele estava perdoado, para ele também poder se mover. Para que, então, Deus me perdoou, e agora eu posso caminhar, eu posso andar, eu posso viver para o meu propósito, eu posso viver para aquilo que Deus me criou. Perdão é necessário na nossa vida, irmãos. Perdoar é necessário na nossa vida. Talvez você está prendendo perdão para alguém. E o liberar perdão, irmãos, não vai destravar o outro, vai destravar você. E a gente também vê lá em Lucas capítulo 5, verso 27, a história de Mateus, um cobrador de impostos. Em outras passagens é entendido que ele era alguém corrupto. E Jesus olha para esse homem corrupto, que era odiado pelos judeus, porque ele era um representante de Roma no povo hebreu, e ele tinha que cobrar os impostos do povo. Então, como um judeu trabalha para o romano, onde o romano é pagão, onde o romano é um abusador, e quantos homens na casa de Deus são da cidade de Deus, estão servindo na cidade dos homens, estão dentro da casa de Deus, e o objetivo dele é desconstruir o que Deus está tentando construir. Corrompem o evangelho, denegrindo a imagem do outro irmão, falando mal do outro irmão, conspirando contra o outro, sendo invejoso, propagando a discórdia. Irmãos, precisamos mudar a nossa mentalidade. O nosso coração precisa ser quebrado. Nós precisamos nos entregar e pararmos de sermos orgulhosos e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. O mundo clama por uma referência. Essa cidade clama por pessoas honestas que glorificam a Deus. Mas como eu posso glorificar a Deus se a força que Deus me dá eu uso para construir a cidade dos homens, não para edificar a cidade de Deus? E quando o autor bíblico ele constrói esse relato, é muito louco isso, porque ele não tinha, eu não acredito que quando o autor bíblico de Lucas, ele vai escrevendo essa timeline, ele tinha na cabeça de que um dia eu estaria aqui no dia 15 de agosto, às 19h26, falando sobre cultura. Mas Deus, pela sua soberania, sabia disso. E aí Jesus chega e fala sobre a gente precisa parar com isso. Por que, Jesus? Porque eu quero fazer algo novo. Irmãos, eu não vou falar isso para te emocionar. Eu vou falar isso porque eu creio que é verdade. E você me julga, beleza? Eu acredito que Jesus quer fazer algo novo em Guaratuba. Só que eu quero deixar bem claro aqui. Não se trata sobre a Paz Church. Se trata da igreja de Guaratuba. E naquela época,
eles tinham praticamente 2 tipos de recipientes para guardar vinho. Eles tinham esse odre, e o odre era geralmente feito de pele, ele era maleável. E eles tinham jarros, é um outro nome que eu esqueci, mas jarro também não está errado, que eram feitos de barro, onde eles colocavam o vinho. O problema de você colocar o vinho nesses vasos de barro é que quando você fosse viajar, eles podiam quebrar, trincar e se perder ali o vinho. Então, de forma inteligente, eles fazem um recipiente maleável que você podia ir para qualquer lugar e você não ia perder isso. Agora, por que Jesus, de vez de falar sobre um outro recipiente, fugiu o nome, gente, me perdoa. Talha, obrigado, pastor. Vejo que és profeta, aleluia. E aí, a talha lá, por que Jesus podia falar, olha, não dá para colocar vinho novo em talha velha? Por que ele fala sobre odre? Porque ele está falando para aquelas pessoas, vocês precisam se movimentar. Não dá para ficar parado. Igreja da Paz, Church de Guaratuba, não dá para ficar parado. O que Deus derrama para vocês aqui não pode ficar aqui. Não é uma talha, não é um enfeite, não é uma decoração para ficar estático. Água parada dá dengue. Água parada estraga. Deus quer que vocês fluam nessa cidade. Deus quer que vocês transformem essa cidade dos homens numa cidade que está preparada para receber a cidade de Deus. Tá, Umbarã, mas por que você está falando sobre o odre? Porque só o odre, irmãos, pode trazer ensinamentos de nova cultura, de construção. Primeiro, para se fazer o odre, que era feito de pele de animal, o animal precisava morrer. Acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Irmão, você precisa morrer. Eu preciso morrer. Morrer para a nossa vaidade. Morrer para o tipo de culto que a gente faz para Deus. A gente muitas vezes vem no culto e a gente vê as coisas acontecendo aqui em cima e a gente começa a dar nota. O pastor pregou bem hoje, né? Mas a última mensagem foi melhor. O irmão do sax ali foi legal, mas, né? Ioná, no Rujo Leão ali você me tornou, pelo amor de Deus, mano, é da F-Hop, como é que faz um negócio desse? O Elbank parece que é judeu, ele fica assim, né? Pô, não dá, meu. Aí você fica prestando atenção nessas coisas. Nossa, tem que levantar a mão. Nossa, tem que estender a mão para minha casa, que preguiça. Sabe o que você está falando para Deus? Que o culto não é para Ele, o culto é para você. Você precisa morrer, parar de achar que o propósito primário dessa igreja é te abençoar. O propósito primário dessa igreja é adorar a Deus, é glorificar o nome dEle, é exaltá-lo, é colocá-lo em primeiro lugar na minha e na sua vida. A gente precisa morrer, irmãos. Marcos 8, versículo 34. Então ele chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por amor, por minha causa e pelo evangelho, será salvo. Cara, que pesado esse negócio. Deus quer que você construa a sua vida para Ele. Se você cantou que quer construir a sua vida para Ele, você indiretamente está dizendo: eu vou morrer para mim. E eles matavam esse animal. E aí, irmãos, aí eles pegavam, né, a carne para consumo, enfim. E aí eles iam com a faca, eles iam tirando toda a pele do animal. Ambarão, o que isso representa?
representa que Deus te quer por inteiro. Ele quer a sua vida por inteiro. Ele não quer que você, no culto de domingo, esteja na cidade de Deus e durante a semana na cidade dos homens. Ele não quer que você leia a Bíblia só na igreja e aí fica só jogando videogame em casa. Ele não quer o seu coração somente aqui, onde você chora, o catarro desce, Deus eu te amo, aquela coisa maluca, frenética, e aí chega lá fora, tem vergonha de andar com a Bíblia. Deus quer que você seja uno, uma coisa só. O que você é na igreja, você tem que ser lá fora. O que você é diante de Deus, você tem que ser diante dos homens. Não pode haver uma vida dupla. Faz sentido para você isso, irmão? Por que você está falando isso? Porque Jesus vai voltar. E a gente precisa estar pronto para essa realidade. E quem tem uma vida dupla não herdará o reino dos céus. Naquele dia, muitos, tipo, não é alguns, o texto fala que muitos virão diante de mim. Olha, Jesus, eu expulsei demônios, eu preguei o evangelho, e Jesus chega para ele, na havaiana de pau, fala, ó, nunca conheci vocês. Por que isso, Amarã? Porque eles tinham uma vida dupla, eles não eram inteiros para Deus. E a gente precisa ter a humildade daquele paralítico de se prostrar, ter a humildade daquele leproso que tinha pecado no seu corpo e pedir a purificação de Deus, ter a humildade de Pedro de falar, cara, não está dando certo, eu vou fazer da forma que Deus quer, ter a humildade de Mateus entender, cara, eu sou corrupto mesmo e eu preciso alinhar minha vida. E aí, irmãos, eles pegavam, matavam o animal, aí eles tiravam a pele do animal, e aí eles cortavam a pele da cabeça, tiravam ali a cabeça do animal. O que isso representa para mim e para você? Que quem te lidera, quem é o cabeça da sua história, quem é o cabeça da sua vida é Cristo, não é você. É Ele que direciona os seus passos. A palavra diz, eu tenho pensamentos de paz e não de mal ao seu respeito. A palavra diz que Ele é o cabeça da igreja. Você é a igreja. Então por que você age a sua vida? Você caminha nessa terra, você caminha na cidade dos homens, como se Jesus não te governasse. Precisamos fazer uma reflexão. E hoje eu ouvi testemunhos na parte da manhã de como Deus está chacoalhando, como Deus está trabalhando, porque Deus está interessado em edificar um local da presença nesse lugar, em Guaratuba. E você tem que sair por essa cidade e começar a construir esse lugar, para a presença de Deus permanecer. Mas quem vai te direcionar é o Senhor. Quem vai te liderar é o Senhor. Talvez o Senhor vai começar a apontar para você mudanças de rota. Talvez o Senhor vai falar, olha, eu quero que você abra mão desse negócio e você viva somente para isso. Por quê? Porque eu sou o cabeça. Porque eu sou o seu líder. A gente ama cantar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando a gente ora Salmos 23, quando a gente canta Salmos 23 e diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, sabe o que a gente está dizendo para Ele de forma indireta? Pergunta para mim, o quê? Você, Jesus, é o meu líder. Eu estou te dando autoridade para me liderar. Provérbios 16, 3.
Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Agora, por que eu tenho que consagrar a minha vida? Por que eu tenho que consagrar o que eu faço, o meu trabalho, a minha casa, a minha história? Porque, irmãos, primeiro, ela não é sua, ela é de Deus. Eu vejo vários debates teológicos eu sou professor de teologia, então... dízimo, o dízimo é 10%, e o povo briga, e a gente quer negociar que não, é graça de Deus. Mas, mano, o texto está claro. No Antigo Testamento era 10%, mas quando você olha no Novo Testamento é tudo, irmão. É tudo. Por quê? Porque tudo é dele. Quando ele morreu ali na cruz, o cosmo voltou a pertencer a ele. A criação, a terra não é do diabo, irmãos, a terra é de Jesus. Porque o sangue dele não redime somente o homem, o sangue dele redime a criação. E ele está esperando um povo que está se preparando para ele voltar e ele reinar no nosso meio. Mas a gente vive sem entender essa verdade, e a gente gasta nossa vida, a gente queima para ter um salário de 10 mil reais, para ter um carro importado, para poder dizer que a gente viaja o mundo. Irmãos, o que é isso comparado com o reino eterno de Jesus? O que é isso comparado com a presença real, física de Jesus no nosso meio? Irmãos, isso tem que nos pegar, isso tem que nos mover, isso tem que gerar em nós um incômodo. Porque você foi alcançado para a glória de Deus, você foi alcançado para sinalizar quem Ele é. Mas para isso acontecer, irmãos, Ele não pode ser somente o cabeça da sua vida, Ele tem que cortar os seus braços e cortar suas pernas. Porque você tem que dar testemunho, andar e tocar, fala sobre testemunho. O seu testemunho nessa cidade está glorificando a Deus? O seu testemunho dentro da sua casa glorifica a Deus? Jovens, no nome de Jesus, aprendam a honrar os seus pais. Um dia eles vão morrer. A última vez que eu falei com meu pai, a gente tinha brigado no telefone. E eu fiquei muito bravo com ele. Eu me converti com 18 anos, meus pais são judeus e ele me deserdou, me mandou embora de casa. E aí eu fui para Belo Horizonte, fui fazer teologia e comecei a servir lá na igreja. E eu precisava de um recurso e eu liguei para ele e ele: não vou te ajudar. E eu fiquei furioso. E a gente ficou mais de 10 anos sem conversar. E eis que um dia minha mãe me liga. Depois de 4 meses que meu pai morreu, minha mãe avisa que meu pai morreu. Irmãos, eu me faço vulnerável, eu estou tratado, fica tranquilo. É que eu não sou o tipo de pastor, de irmão, eu sou incrível. Mano, eu falo as minhas falhas mesmo, porque eu sou ser humano e eu não estou aqui para maquiar nada. Mas se tem uma coisa que por muitos anos me deixou mal, era poder falar sobre salvação de famílias e Deus me usar para ver famílias sendo restauradas, para ver o coração dos pais se voltando aos filhos e dos filhos aos pais, e eu não consegui ganhar o coração do meu pai, porque meu pai tinha amigos maçons, e eu entrei numa coisa de Daniel Mastral, batalha espiritual, Nesetioca, e tudo era capeta, e eu uma vez chamei meu pai de endemoniado. Eu não ficava em casa, eu só queria saber de estar na igreja. Talvez, se eu tivesse agido diferente dentro da minha casa, eu estaria contando outra história para você. Até onde eu sei, meu pai morreu sem aceitar Jesus, a minha mãe também morreu sem aceitar Jesus. Mas as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu poderia
ter agido diferente, porque na nossa casa a gente não testemunha com palavras, a gente testemunha com atitudes. Na nossa casa o evangelho é pregado com silêncio. Na nossa casa o evangelho é pregado, como diz Tiago, mostra a sua fé por meio das suas obras. E é triste quando ministros sobem no altar do Senhor, dizem que amam a Deus, mas não conseguem dizer eu te amo para um pai, para uma mãe. E Deus tem colocado crianças, irmãos, tem pastor que não gosta de criança na igreja, porque criança não dá dízimo, criança dá trabalho, criança grita no culto, criança faz bagunça. Só que se Deus está colocando crianças aqui, é porque Ele acredita que aqui tem vinho novo, para que quando essas crianças crescerem, elas possam glorificar o nome de Deus nessa cidade. Então ensina os teus filhos a te honrarem, mas não dizendo me honra. Você ensina a honra para os seus filhos amando os seus filhos, abençoando, protegendo, blindando eles, promovendo eles. Irmãos, isso é sério. Jovens que precisam aprender e entender que quando você toca pessoas, é Jesus que está tocando nelas. Cuidado, namorado, aonde você está colocando a sua mão. A falta de compromisso. Cuidado para os lugares que você anda nessa cidade, porque aqui, irmãos, você conhece até o cachorro do vizinho, do gato que bateu no cachorro. Aqui você não conhece só as pessoas, você conhece os pets das pessoas também. 40 mil habitantes, você anda na rua, oi, ei, oi, entendeu? Você põe um gravador, oi, boa tarde, entendeu? E vai andando assim. As pessoas estão olhando para você. E a primeira Bíblia que um ímpio vai ter, não é esse aqui, é a sua vida, é o seu testemunho. Estou acabando. E aí, irmãos, o texto fala também, na verdade o texto não fala, mas a história, eles falam lá que ele tira o rabo, e geralmente eles faziam o rabo como alça, mas tirar o rabo representa, esquisito né falar isso, representa Deus nos libertar do nosso passado. Quantas pessoas são presas ao passado? Quantas pessoas são presas à glória do passado? Irmãos, posso falar uma coisa bem sincera para você? Não existe ex-bruxo, ex-gay, ex-drogado, ex-bandido. Existe cristão. Porque quando eu fico promovendo demais o que eu era, eu esqueço de promover aquilo que realmente vale a pena pensar, que é Jesus. Quem eu era não importa, o que realmente importa é Jesus. E aí a pessoa fica, às vezes eu vejo, nossa, eu era um bandido, eu já matei mais de 1000, eu fiz uma baguncinha lá não sei aonde, eu era periculoso, eu era brutal. Piu, piu, piu. Aí você fica assim, mano, mas cadê Jesus nesse rolê? Não, eu tinha uma casa, Steve Jobs foi lá e ele disse, wow man, incredible. Ah, eu fui para não sei onde, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fazia isso, fazia aquilo. E agora? Minha vida. E agora eu tenho Jesus. E quando eu tenho Ele, eu tenho tudo. Ah, mas meu pai não me amava. Ah, minha mãe não me amava. Ah, eu nunca tive uma oportunidade. Ah, minha vida é difícil. Eu fui isso, eu fui aquilo, complicado. Irmãos, você tem Jesus, isso é o suficiente. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo Deus faz novo. Por quê? Porque Ele quer que você pare de construir a cidade dos homens e gaste a sua vida para construir a cidade de Deus. É isso. Deixa para trás o seu passado. Acabou. Já foi. Game over. Mas Ambaran dói. Ambaran é difícil. Tá tudo bem. Dá um sorriso Listerine pro coleguinha do lado aí.
Eu sei que você está de máscara, mas você está sorrindo, amém? Olha para ele assim, tá tudo bem. Quer dizer, fala para ele. Fala para ele, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não estou aqui dizendo que a sua dor ela não é real. Eu não estou dizendo aqui para você que você é Nutella. Eu estou dizendo aqui que o amor de Jesus é maior do que a sua dor. E se a gente se humilhar, se a gente buscar, irmãos, Jesus vem, a cura vem, a restauração vem. Quando você vai fazer uma cirurgia ou algo assim, você não fica na mesa lá, não, corta aqui, médico. Não, opa, pera, segura aí. Você faz isso, irmão, você está dopado lá, você está em Nárnia, e o cara está mexendo em você, por quê? Porque ele é o cirurgião. Agora Jesus quer, porque ele quer, irmão, até cuspi aqui, foi mal. Ele tem coisas em você, fiquei emocionadão. Tem coisas em você, irmão, que ele precisa tirar, porque tem pus. Precisa espremer, dói. Se você não parar, irmãos, ele não vai conseguir. Lembra do metiolate? Eu não sei o que era pior, se era machucar ou se era passar o metiolate. Outro terrível esse negócio. Mano, eu tô lembrando aqui, doía demais. Mas tem que deixar para ter cura. Acabou o passado. Agora, Senhor, me cura. Eu quero construir a minha vida para Ti. Amém. Agora, para fechar, o time de louvor pode subir. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aí você fala assim: Ambaran, você quer então que eu seja um toco? Irmãos, porque a vantagem de ser um toco é que Deus pode te carregar. Mas o toco é tão feio, é esquisito. Você olha para esse negócio aqui, primeiro que você chegou, mano, que negócio está fazendo ali? Uma coisa meio aleatória. É porque a estética externa não é importante, o importante é o que está dentro. Não adianta ter odre novo se não tiver vinho lá dentro. Não é a sua fama, não é a sua relevância. Você não é um cristão para que as pessoas te conheçam. Uau, que homem incrível. Deus quer que você seja um toco mesmo, para que Ele possa te conduzir por essa cidade, para que junto com Ele você possa construir um lugar para a sua habitação. Fica de pé no seu lugar. E nós vamos ter 2 momentos aqui. O primeiro momento, eu e a Ioná vamos liderar em oração, e o segundo momento, o nosso pastor vai liderar. Mas eu quero chamar os anfitriões de casa, e eu quero pedir para vocês virem aqui à frente. Você que é anfitrião de célula, de casa. Você entendeu o que eu quis dizer? Você que abre a porta da sua casa para ser uma célula. Ali é um lugar onde você está construindo o reino de Deus na terra. Ali é o lugar onde você está preparando Guaratuba para o retorno de Jesus, porque Ele vai voltar. E Ele vai cumprir a sua palavra. O pessoal pode ficar aqui na frente, por favor. E eu quero, você que abre a sua casa, e na sua casa tem uma célula, vem aqui para frente. E eu quero que a igreja ore por essas pessoas. Por quê? Porque elas são odres, e Deus quer derramar vinho sobre elas, graça,
unção, poder, favor, para que quando as pessoas dessa cidade, é Guaratubense, é isso que fala? Perdão, gente, errou, é isso aí, eles possam entrar nessas casas e experimentarem a glória de Deus. Estenda suas mãos pelos nossos irmãos, e à medida que você libera palavras sobre estes, eu tenho certeza que Deus também vai começar a falar com você, áreas da sua vida que você precisa alinhar, áreas da sua vida que você precisa ressignificar, destruir, implodir, derrubar, para algo novo ser construído. Vamos adorar ao Senhor, porque o Rei, Ele está voltando.